É, tem uma regra na vida que eu passei a aderir e, cara, eu acho que faz toda a diferença, né, para uma pessoa que realmente ela tá engajada com um sentido, ela tá engajada com um propósito, que é eu faço somente aquilo que vale a pena, entende? Eu basicamente tudo que partir de mim como ação é direcionado para algo que vai me trazer uma grande recompensa no futuro. Entende? Ou seja, eu faço aquilo que vale a pena. O que eu vou receber de recompensa dessa ação? Essa ação é benéfica? Ela vai me trazer ganhos? Não estou falando de ganhos financeiros. Se eu leio um livro, eu tenho um ganho intelectual. Se eu troco um livro por uma série no Netflix, eu me abdico de entretenimento, mas eu tenho um ganho intelectual. Algo que certamente vai me propiciar uma certa sabedoria, no qual vai me ajudar a fazer melhores escolhas na vida. O grande problema hoje é que as pessoas não têm base para muitas vezes tomar certas decisões e fazer escolhas na vida. Por quê? Porque não desenvolvem o seu intelecto. Então, o que é desenvolver o intelecto? É em busca da sabedoria mesmo. É em busca da sabedoria mesmo. É buscar aquilo que, a partir do momento que eu executo, ela me traz uma certa vantagem na vida. Ela me traz uma certa capacidade de atingir aquilo que, de uma certa forma, coopera para uma vida boa. É exatamente isso que a sabedoria faz. E é por isso que a busca pela sabedoria ela é muito importante. Entende? Então eu passo a fazer tudo aquilo que vale a pena. E tudo aquilo que vale a pena, muitas vezes, não são coisas fáceis de fazer. Por quê? Porque envolve sacrifício. Muitas vezes você vai ter que sacrificar uma coisa que ia te entreter para uma coisa que vai te edificar. Eu hoje não vejo mais isso como sacrifício. Eu acho que isso é necessário e é extremamente necessário. Porque a verdade, cara, é que quem não está se edificando hoje não está se preparando para realizar coisas que muitas vezes são desejadas e que é aquilo que futuramente você vai olhar para trás e vai dizer, poxa, tudo que eu fiz valeu a pena. A vida, o caminho que percorri valeu a pena. Você vai se sentir que nem Paulo, sabe? Paulo, naquele momento em que ele termina a sua caminhada, né? E ele diz, eu combati o bom combate, né? Pendurei as minhas chuteiras e acabou por hora. Então, é exatamente isso que faz a diferença. Quando você lá atrás, cara, você olha, quando você, lá no futuro, você olha para trás e vê, pô, eu não me arrependo da vida que levei. Não me arrependo da vida que levei. Gerei uma contribuição, fui útil para o mundo, fui útil para os meus pares, para as pessoas que me circulavam, fiz uma certa diferença, não vivi controlado pelo medo, mas adquiri a virtude da coragem e pus a minha cara à tapa muitas vezes. Fiz o que poucas pessoas ousaram fazer por medo de que outros iam pensar, por medo de que outros iam falar. Eu desenvolvi a minha força. Eu comecei a dirigir o meu aparato mental. E lógico, isso tudo fez uma grande diferença na minha vida. Eu aprendi a lidar com a solidão. Isso é uma coisa muito importante. Hoje é primordial você aprender a lidar com a solidão. Hoje isso é primordial. Você aprender a lidar com a solidão. Por quê? Porque a vida, para quem está fazendo algo que cumpre o certo sentido de sua vida e que é direcionado a um propósito, aquele que está fazendo algo nesse sentido, ele vai ter que aprender a lidar com a solidão. Porque é momentos solitários na vida, é o que ele mais vai ter.
entende? Mas a sabedoria está em você financiar não, mas que palavra eu poderia usar aqui? Mas é você capitalizar a solidão. O que eu quero dizer com capitalizar a solidão? Você tornar a solidão um momento onde ela recompensa você. Um momento onde ela recompensa você. É pegar aquela solidão e transformar ela numa solidão criativa. Aonde eu paro para pensar sobre a vida. Aonde eu paro para pensar sobre as coisas. Aonde eu paro para pensar acerca das escolhas que farei na minha vida. Aonde eu paro para pensar sobre aquilo que está dentro da minha realidade. Eu observo a minha realidade e eu começo a basicamente não permitir com que determinadas visões de mundo que são um pouco perniciosas fazem parte da minha estrutura psíquica. Entende? É quando eu olho para algo e digo, não, isso não está certo. Não, esse pensamento não é o pensamento que, de fato, é aquele pensamento que vale a pena ser pensado. Né? Não é um pensamento que vai cooperar para uma estrutura emocional mais forte, mais firme. Ele não é esse pensamento. Então, poxa, vamos trocar esse pensamento. Vamos trocar essa visão. Essa forma de ver o mundo que muitas vezes me entristece, aperta o meu peito, que me angustia. Vamos trocar essa forma de ver o mundo. Talvez o mundo não seja aquilo que eu estou acreditando que ele seja. Quando nós fazemos isso, a gente capitaliza a solidão. A gente está transformando essa solidão em algo criativo. Entende? Eu transformo a minha solidão numa atividade contemplativa. Eu transformo a minha solidão num momento de reflexão. E, muitas vezes, pode acreditar, a solidão deixa de existir. E o ganho que a gente tem com isso é um ganho de saúde psíquica extraordinário. 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 Por quê? Porque você passa a compreender muito melhor o mundo, você passa a desfazer armadilhas da mente, ou seja, conceitos, formas de enxergar e conceituar o mundo que de uma certa forma contribui para uma produção negativa da mente. Cara, se eu pudesse, se todas as pessoas fizessem isso na vida, não teria uma necessidade de terapia. Não teria uma necessidade de terapia. Então, é o que não acontece, né, hoje. Então, a jornada daquele que quer ser um grande soldado, ela vai ser solitária. Ela vai ser solitária mesmo. E ele vai ter que aprender a adaptar-se às situações da vida, não esperar nada além do que ele recebe, mas simplesmente só se adaptar. Se algo veio até mim, tudo bem. Por quê? Eu já não posso mais evitar, já chegou, já bateu na minha porta, entrou, acabou, eu não posso mais evitar. Então eu aceito. E depois que eu aceito aquilo que veio, eu me adapto àquilo que veio. Eu me adapto àquilo que veio. Eu lido com aquilo. Eu lido com aquela situação. E tá tudo bem. Vida que segue. Essa é a forma que não nos é ensinado. Muitas coisas sábias não nos é ensinado, né? Eu fico assustado, cara, quando eu vejo que como a humanidade se afastou daquilo que é sábio, como a humanidade se afastou daquilo que é útil e, de fato, imerge naquilo que é fútil.
imerge naquilo que é fútil. E aquilo que é fútil, no princípio, é prazeroso. A futilidade, ela é prazerosa no princípio. O problema é que ela cobra o seu preço lá na frente. Ela cobra o seu preço lá na frente. Ó, eu tô te prestando um serviço de entrega de prazer aqui, eu tô fazendo uma tela entrega de prazer para você, mas tá tudo bem, hoje você não precisa pagar nada, mas tudo que me deve vai ser pago lá na frente. É basicamente isso que a busca pela futilidade te diz. Ó, tudo bem, serviço aqui eu tô cumprindo, fornecer prazer para você, mas lá na frente isso vai ser cobrado, meu amigo, tá? Hoje pode parecer que é gratuito, mas lá na frente vai deixar de ser. Mas quando a gente busca as coisas importantes no hoje, cara, o futuro passa a valer a pena. Porque é uma necessidade. É uma necessidade. Porque para obter aquele futuro que desejo, eu preciso construir ele a partir do presente. Se nada estou fazendo no presente, apenas imerso em coisas fúteis, esse futuro nunca vai chegar. Então, é necessário que o presente seja usado para construir o futuro. E o presente ele é sabiamente usado quando nós fazemos aquilo que vale a pena. Quando nós fazemos aquilo que é importante. Trocamos aquilo que é fútil por aquilo que é válido, que é importante, que vale a pena. Cara, levar isso para a vida, eu diria que é um ápice da sabedoria. É o ápice da sabedoria. Porque não adianta. Bons futuros, eles sempre serão construídos a partir do presente. Entende? Quando você vê uma pessoa e você diz, poxa, eu queria ter essa vida, né? Muitas vezes, primeiro que a gente nem deve pensar nessas coisas. Eu queria ter a vida. Você nunca vai ter a vida do outro, você está completamente fora do seu controle, não vale nem a pena você ficar... Isso é uma coisa que não pode nem ser pensada. Eu quero ter a vida do outro. Sim, eu quero ser o outro. Putz, por mais que o cara seja gênio, brilhante, eu quero ser o outro, tô dizendo que eu não ligo pra mim, cara. Eu não sou nada pra mim, eu quero ser o outro. Entende? Então, são coisas que não devem ser nem pensadas. Mas quando você vê a vida de alguém, geralmente a vida de alguém não é como você vê, né? Você vê geralmente o palco, mas a vida da pessoa sempre é o bastidor. Mas ainda assim, aquele palco ali, ele foi construído. Ele foi construído com base nas ações do presente que edificaram aquele futuro. Então isso é muito importante. Faça no presente aquilo que vale a pena. E desta forma, a gente está construindo um futuro que vai ser muito melhor vivido.